Boa noite. Então aqui a quarta parte, vou ler rapidamente aqui uma página aqui e prestem muita atenção, porque isso aqui talvez vai explicar os motivos de tudo isso ter acontecido aí com Jesus. Então, é assim, ó, e a humanidade principiou a desenvolver o eu, para poder primeiramente compreender o Cristo. E, a partir daí, reconquistar o que um dia perdera. Quer dizer, a humanidade, tinha isso e perdeu. Aos últimos exemplares da antiga humanidade, precisava ser demonstrado como o eu, existente agora em sua plenitude no homem, no Cristo Jesus, tal como existirá no final da evolução terrestre. Final da evolução terrestre é essa ao qual nós estamos na terceira ronda e meia. Ainda tem mais 3 rondas e meias ainda para chegar lá nesse final da evolução terrestre. Nos demais seres humanos, atuava fortemente em todos os domínios sobre as pessoas daquela época. O autor do Evangelho de Lucas relata isso para mostrar o seguinte: preste bem atenção, olha, agora o Cristo leva para dentro do mundo um eu que permeia o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral humano, de maneira a poder exercer atuações capazes de influenciar toda a organização corpórea. Então, a energia crística, ela, através desse eu, através dessa incorporação, essa organização corpórea vai equilibrar tudo, vai harmonizar tudo, podendo também influenciá-la no sentido de curativo. Então, o fato precisava ser apresentado para mostrar o seguinte: quando no futuro, em milhares de anos, os homens se houverem apropriado de tudo o que pode emanar do eu, do Cristo, sob a forma de energia, poderão emanar dos eus humanos energias iguais, está vendo? As que, naquela ocasião, irradiaram do Cristo para a humanidade. Então, é aquilo que eles vêm falando, nós devemos nos tornar Cristo, assim como Cristo nos mostrou, Era necessário que isso fosse demonstrado em todos os domínios, mas só era possível mostrá-lo à humanidade de então. Já salientamos que existem doenças cuja origem se localiza no corpo astral. A maneira como se manifesta está relacionada com a essencialidade do homem inteiro, da sua essência. Se hoje o homem tem péssimas qualidades morais, talvez essas se limitem a ser tão somente más qualidades de sua alma. Como hoje a alma não tem sobre o corpo o domínio que tinha na época do Cristo Jesus, já não é tão fácil cada pecado se transformar também em moléstia física. Paulatinamente estamos nos aproximando novamente do estado em que o corpo etérico se expandirá. Por essa razão, inicia-se para a humanidade uma época em que deve ser tomado especial cuidado para não se manifestarem fisicamente sob a forma de doenças todos os defeitos morais e intelectuais. Então tem que tomar muito cuidado com o que pensa, com o que sente, com o que fala, com o que deseja, entendeu? Para não dar esses problemas aí. Essa época já se inicia agora, e muitas das doenças que são apresentadas como sendo em parte psicológicas, em parte físicas, as moléstias nervosas do nosso tempo caracterizam o princípio dessa época. Como o homem da atualidade absorveu em seu íntimo a desarmonia do mundo exterior, naturalmente tais coisas só podem exteriorizar-se como histerias similares. Creio eu que são as depressões, as neuroses, as ansiedades. Isso, porém, se relaciona com a característica da evolução espiritual, à qual nos encaminhamos, o desprendimento do corpo etérico. Então, esse desprendimento do corpo etérico aí, até onde eu sei, é a separação dos éteres superiores e dos éteres inferiores. Então, quanto mais o homem evoluir, mais ele evoluir moralmente, psicamente, fisicamente, intelectualmente, mentalmente, a tendência é esses éteres aí
aumentarem, se separarem. É como se fosse o que ele fala lá, um véu, um traje de bodas, onde ele vai, um corpo-alma, onde ele vai trabalhar em mundos superiores, como auxiliar invisível. Então, isso, porém, se relaciona com a característica da evolução espiritual a qual nos encaminhamos, o desprendimento do corpo eterno. Tá. Na época em que o Cristo apareceu na Terra, havia à sua volta muitas pessoas em quem os pecados, especialmente falhas de caráter provenientes de más qualidades, em tempos anteriores, expressavam-se por meio de doenças, né, moléstia, como era aquela doença, né? Tinha uma doença lá que tinha muito na época lá. Para ser exato, o que está no corpo astral como pecado e se manifesta como doença é denominado por Lucas em seu evangelho como estar possuído. Quando o ser humano invoca para dentro de seu corpo astral espíritos estranhos, já não sendo por suas melhores qualidades, senhor de sua condição humana total. Nas pessoas que ainda tinham a antiga separação entre o corpo etérico e o corpo físico, manifestava-se preponderantemente naquela época o fato de características maléficas atuarem, conforme nos descreve o autor do Evangelho de Lucas como formas patológicas expressas por estar possuídas. Isso que ele fala aqui, que a separação entre o corpo etérico e o corpo físico, eu acredito porque a maioria dos médiuns, as pessoas que são médiuns, eles têm isso bem afastado, o corpo etérico do corpo físico. Mas nesse caso aqui, o desenvolvimento do eu, com o desenvolvimento do eu, com o desenvolvimento espiritual, moral, tudo, a tendência dos nossos corpos é se unir cada vez mais, se tornar concêntricos, unidos mesmo. Isso vai propiciar o desenvolvimento do sistema nervoso central também, porque a energia dos chakras, pelo fato de eles estarem girando em sentido anti-horário, isso significa que a humanidade está passando de uma transição do movimento involuntário, né, do movimento involuntário, que é o sentido anti-horário, para o sistema voluntário, que é o sentido horário, que é os chakras girar no sentido horário. Então ele vai desenvolver aí o que? A clarividência voluntária. A clarividência voluntária ela é diferente da clarividência involuntária por causa dessa velocidade e o sentido do movimento dos chakras. Então a nova raça ela vai ter o poder da clarividência de ver quando ela deseja. Então ela desejou, ela vai ver o mundo astral, os outros mundos, as outras faixas vibratórias, tudo. Então não vou entrar em detalhes agora não. Deixa eu ver se consigo terminar isso aqui. Nosso tempo aqui já está terminando também. Então, a hora do Evangelho de Lucas mostra-nos como pessoas assim eram curadas pela proximidade e consolo da individualidade que residia no Cristo Jesus. Como que atuava como mal era expulso dessas individualidades. É muita energia. Isso é colocado como um exemplo de que, no final da época terrestre, as boas qualidades atuarão beneficamente sobre todas as demais. Tudo isso por causa da energia crística. Tudo isso por causa dessa assimilação cristônica. Geralmente não se nota a sutileza com que certas coisas são colocadas de maneira a ficarem ocultas, de modo que também aí se fazem referência a outras doenças mais, tal como nos são descritas no capítulo que habitualmente é chamado de a cura do artrítico, Lucas 5, 17, 26. Eu lembrei aqui a lepra, era uma doença que tinha muito na época lá, os leprosos, então eles ficavam com aqueles véus escondidos, sofrendo, né, isolados naquelas cavernas. E aqui ele fala do artrítico. O correto seria a cura de um paralítico, pois no texto grego essa palavra é paralelos, alguém que tem os membros paralisados. Naqueles tempos ainda se sabia que esse tipo de doença provém das particularidades do corpo etérico. Olha só os detalhes que ele está colocando aqui. E ao se narrar que o Cristo Jesus cura também os que sofrem de paralisia, diz que, por intermédio das forças de sua individualidade, são obtidos efeitos não apenas atingindo até os corpos astrais, mas também até os corpos etéricos,
de modo que também as pessoas falhas em seu corpo etérico possam vivenciar efeitos curativos. Então, isso aqui são alguns detalhes. Eu vou terminando por aqui. Boa noite para todos. E eu posso fazer até mais vídeos, se vocês gostarem. Eu continuo com esses detalhes minuciosos. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz. Fazer minha reverência aqui. Namastê a todos.